Na realidade, qual é o real objetivo do governo federal ao intensificar, né? Não sei se podemos falar, dar um aperto, né? Na fiscalização tributária. Orlando, como a gente sabe muito bem, né, o governo tem, né, aumentado aí a fiscalização, o controle, até tributação de importados. Aí está aquela briga lá dos $50 da importação, vai tributar, não vai tributar, virou uma novela isso. Parece aí, né? que a Câmara não está muito querendo, né? Está meio complicada a história. Virou um negócio complicado, porque é uma coisa popular, né, e acaba que vai desagradar o eleitor, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo, Orlando? O governo, de uma certa maneira, tem aumentado bem os gastos, né? É uma realidade que aconteceu. Sim. E, para isso, ele precisa de dinheiro. Precisa arrecadar. Né? Ele está desesperado por cima disso. E até eu trouxe esse tema aqui porque é uma coisa que, via de regra, não acontece com pequenas empresas, né? Mas, assim, até teve um caso lá no escritório de uma MEI, né? com um movimento meio atípico aí, que chegou a ser notificado pela Receita Federal. Então, assim, são situações que não vinham ocorrendo por via de fato. Agora a gente não sabe até onde eles vão apertar, né? Porque, pelo jeito, estão precisando de dinheiro para tudo contra as despesas reais deles, né? E a gente sabe que a arrecadação de impostos tem como, né, finalidade custear toda a despesa do governo, não só como também esses programas sociais, né? Mas é muito difícil, né, doutor né? Sérgio? Porque a conta vem para nós pagarmos, né? Exatamente. Esse é o maior problema, né? E nós estamos aí agora com um problema, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul também, né? Que, de uma certa maneira, o governo vai ter que, ali, algumas dívidas, né, não cobrarem, passar dinheiro, levantar algumas coisas. Então... E lembrando também daquele contato de arroz lá, né? Que complicou essa situação, né, doutor Sérgio? Então, né, a gente fala que o Brasil não é para amador mesmo, né? É complicado, viu? O pessoal não tem compaixão mesmo, né? Teve um jornalista que falou lá, né? Mas não foi concretizado o negócio, mas tem que apurar os fatos, né? Mas não foi concretizado, porque descobriram antes, né? Então mas tem que apurar os fatos e até a demissão do secretário já aconteceu, né? Mas é assim mesmo, né? Até fizeram recentemente, eu acho que hoje eu vi no jornal, fazendo uma pergunta do presidente Lula, que tá viajando de novo, né? De novo? E aí diz que a acusação não é crime, né? Então vamos lá. Vamos aguardar o final do fritar dos ovos. Bom, vamos voltar no assunto aqui. Vamos voltar no que interessa. Vamos tentar entender com você, então, que é o profissional da área, o que é evasão fiscal. O sentido figurado da palavra a gente sabe, mas na realidade o que é? Então, Orlando, a evasão fiscal, o que acontece? Na verdade, assim, trocando por miúdos, seria uma sonegação, tá? Via de regra, muitas empresas deixam de emitir notas, de fazer, ou às vezes, né, antigamente, antes da nota fiscal eletrônica, tinha aquela história de fazer nota espelhada, meia nota, umas coisas todas. Então, o que é a evasão fiscal? De uma certa maneira, você sonegar imposto e você falsificar informações para a Receita Federal. Caixa 2. Exatamente. Tanto na questão de emissão de notas fiscais, como na questão de transmissão de informações. Sim, sim. Isso foi muito habitual, Orlando, num tempo atrás, enquanto nós não tínhamos tecnologia. Hoje isso é um tanto quanto arriscado, até mesmo por causa do cruzamento de informações que a Receita tem, os estados têm. A fiscalização tem mais acesso, né? Exatamente. Hoje, as informações que são prestadas para fins da Receita Federal, elas são mais minuciosas, né? Inclusive, assim, até a gente vem atentando e comentando com as empresas, nossos clientes lá, a questão do cartão de crédito. Uhum. Porque muitas empresas fazem bastante vendas no cartão de crédito e não emitem nota. Isso já está... É um indício que vendeu e vai chegar uma hora que, assim... conta chega. E se o governo precisar de um pouquinho mais de dinheiro, é perigoso ele descer mais o degrau e vir buscar mais embaixo. Mas tem um detalhe, né, doutor Sérgio? Se os impostos taxados para o consumidor pagar fosse um pouco menor, mais barato, ninguém ia entrar nessa história de evasão fiscal, né? Sim, Orlando. Infelizmente, o Brasil, né, tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, né? Existem outros países, né, que a gente sabe, o Canadá, até o próprio Estados Unidos, a carga tributária é alta, mas lá funciona. O dinheiro tem a finalidade específica. Exato. E é utilizado para desígnios fins, né? Aqui no Brasil, infelizmente, o pessoal arrecada bastante e parece que não tem fim, né? Você vai ver aquele impostômetro que tem lá. Exatamente, é um absurdo, né? Além do que, de acordo com informações aí também, a defasagem do dinheiro, do nosso dinheiro do real, né?
Parece que houve aí uma defasagem em relação ao dólar muito grande, né? Então, né, infelizmente aqui, né, o Brasil sofre, né, é um país que sofre muito com a variação cambial, até mesmo os Estados Unidos têm uma moeda forte, que é uma referência mundial, mas o Brasil tem essa oscilação muito grande, né? E o poder de compra do brasileiro tem diminuído, né? A gente sabe disso, né? O doutor Sérgio, quais são as reais consequências, as consequências legais para as empresas que praticam essa tal evasão fiscal? Então, Orlando, além das multas e juros aplicadas, né, sobre os impostos que deixaram de ser recolhidos em uma eventual fiscalização, existe também uma multa penal que pode ser aplicada, que é em decorrência da sonegação mesmo, e dependendo do caso, né, a ser apurado, a sonegação é considerado crime, né? Então, a pessoa pode vir a ter aí problema de responder processo criminal também por sonegação fiscal. Sem contar a perda de credibilidade, né? Exatamente, né, Orlando? Hoje, assim, a Receita Federal, de uma forma geral, ela tem procurado trabalhar de uma forma que ela necessariamente ela é menos ostensiva, né? Ela tenta, até pegar pelo imposto de renda da pessoa física mesmo, se você cai na malha, ela te notifica, te dá a possibilidade de regularizar para poder fazer. Exatamente. Né? Existem alguns casos um exemplo assim, de tributos que deixam de ser informados, a Receita ela pode notificar, pode fazer alguma coisa, mas até recentemente teve um caso que aconteceu acho que em Londrina, Londrina, meu filho está lá, que saiu até na mídia e tal, a questão de umas empresas que estavam importando mercadoria do Paraguai, fazendo umas coisas erradas lá. E aí foi caso de Polícia Federal de chegar em mansões e aí condomínios de complica, luxo, né? aí pega, né? Aí então, não deixa de ser uma evasão fiscal, não deixa de ser crime, né? Só que daí já é num outro nível que foge um pouquinho da nossa realidade. Então, o ideal, para quem está nos ouvindo aí, e quem é comerciante, evitar isso, né? Para não ter consequência pior lá na frente. Orlando, eu falo uma coisa para você. O sonegar é cultura do brasileiro, né? Sim. A gente tem que entender que, assim, mudou-se muita coisa, né? Tudo bem que as empresas de pequeno porte, de repente, não têm uma fiscalização tão ostensiva, mas uma hora a conta vai chegar, como você mesmo fala aí. Então, assim, se você puder equilibrar as contas, né, dentro de uma realidade, né, certa, correta, quanto mais correto possível, né? É uma cultura, às vezes, para você ter aquela formação de preço adequado, produto, né, um custo acessível. Mas pelo seu conhecimento, pela prática da sua profissão, né, que você está super atualizado aí, existe uma possibilidade, por exemplo, de se pagar menos impostos sem violar a lei? Sim, Orlando, sempre tem, né? O que acontece hoje? Nós temos alguns regimes tributários no Brasil, que são o simples, lucro presumido, lucro real, via de regra, são esses três, né? Então, vai muito do tipo de empresa, o porte da empresa e a atividade da empresa. Você consegue fazer uma estrutura, né, dentro de tudo isso aí, né, e analisar um exemplo. Qual o melhor regime tributário para aquela empresa? Qual a melhor maneira de pagar imposto, de você reduzir a carga tributária, né? Ainda há possibilidade de fazer isso, apesar que, como foi dito, mesmo você conseguindo reduzir, ainda a carga tributária acaba sendo alta. Mas tem meios para você conseguir pagar menos imposto. E para você conseguir esses meios aí, essa estratégia, inclui aí na realidade uma estrutura jurídica para isso ou não? Jurídica necessariamente não, Orlando. Não, assim, né? Juridicamente nós temos algumas situações que pode ocorrer quando você tem questões de bitributação, discutir, um exemplo, se esse imposto é devido ou não. Aí já entra o jurídico. Aí já entra a parte jurídica, né? Dentro da parte administrativa é uma parte, você organizar mais o sistema tributário mesmo, ver o tipo de empresa que você tem e qual o sistema que você vai fazer. Corrigir onde está errado, porque exatamente, milagre ninguém faz, né? Porque você pega hoje uma situação, um exemplo, uma empresa optante pelo Simples Nacional, que ela tenha vários funcionários, às vezes ela tem que analisar, um exemplo, a questão do faturamento, o tipo de imposto que ela vai pagar, porque o Simples Nacional tem uma redução da carga tributária com relação à folha de pagamento. Certo. Entretanto, se você tem uma empresa do lucro presumido e você tiver vários funcionários, você vai ter uma folha de pagamento bem elevada. Então, você vai ter que analisar o quê? Quais tributos que você paga. Hoje, o Brasil tem... o mundo tributário no Brasil é um tanto quanto complexo, né? Você tem substituição tributária, você tem produto monofásico, aí você tem outros regimes. Então, muitas vezes, uma empresa com 2 ou 3 segmentos, às vezes a empresa não só comércio, mas serviço, você tem que analisar o todo para ver
um exemplo assim, se compensa de repente você estar com uma empresa, se você teria que ter duas empresas, se tendo uma empresa, qual o melhor regime tributário para você seguir? Qual é a válvula de escape, né? Então tem essas diferenças para seguir e acompanhar. Doutor Sérgio, assim, dá um exemplo então, assim, bem prático, bem arroz com feijão, para o pessoal entender. Como é possível, na realidade, reduzir legalmente a carga tributária? Então, Orlando, quando a gente fala de redução legal, a gente até umas pessoas confundem a evasão e a elisão fiscal, né? A elisão fiscal é uma maneira de você pagar menos imposto de acordo com a legislação. Certo. Um exemplo comum para pegar as empresas mais assim que a gente tem em nossa região seria um exemplo você ter a questão da retirada do sócio. Se você pensar hoje, né, você tem a sua empresa, você vai ter direito a uma retirada mensal que a gente chama de prolabore. Certo, né? certo. Algumas pessoas fazem um valor de retirada de prolabore um tanto quanto significativo da empresa. E são valores, vão pegar um valor aleatório, R$10.000 por mês, é uma empresa grande, tem um prolabore bom, né? O que você pode fazer numa situação dessa, Orlando? Se você tem um prolabore mensal de 10 mil, você vai pagar INSS, dependendo do porte da empresa. Você Sim. tem o valor que é uma retenção de 11%, ou você tem um 20% da parte da empresa, e também vai ter o imposto de renda retido na fonte, que pode chegar até 27,5%. Então, se você pegar num valor de 10 mil, aí você tem praticamente aí 3 mil e pouco de despesa. Sim. Tá, o que as empresas têm feito, que a gente normalmente faz via de regra para você não ter esse custo alto de imposto? Ao invés de você ter um prolabore alto, você faz a distribuição de lucro. Entendi. A distribuição de lucro das empresas, ela não é tributada no Brasil, porque você apura o imposto, você já paga o imposto quando do faturamento mensal. A distribuição de lucro, após apurado, é lógico que a distribuição de lucro você tem que ter um critério. A empresa tem que ter contabilidade certinha, Sim. bonitinha. O pingo no i. A empresa não pode estar com débito e tal. Aí, apurou o lucro lá, ela vai lá e distribui o lucro. Esse valor é isento. Então, um exemplo, se você tem lá lança lá uma retirada para labore de um salário mínimo, você vai ter uma despesa abaixo de 11%. Lá, vamos supor, se fosse 2 mil, você teria 220 de despesa. Você distribui 8 mil de lucros, ou seja, esse 8 mil não tem imposto. Se você falar numa retirada de 10 mil, que você tem lá aproximadamente 3 mil de despesa. Já é isento o imposto. Para uma despesa de 250 reais, então você vai ter uma economia aí de 2.500 ou quase um pouco a mais disso aí. Interessante. Você falou uma palavra aí elisão fiscal, não é? Isso. Quando que ocorre, na realidade, uma elisão fiscal? Só para o pessoal entender. Então, Orlando, a elisão fiscal é o quê? De uma certa maneira, você reduzir a sua carga tributária agindo de acordo com a lei. Então, é você fazer o quê? Um exemplo, você vai pagar impostos a menor, né, usando brechas que a lei permite para você fazer. Então, quer dizer que o cálculo de tributo, nesse caso, é menor. É menor. Né? Então, existem algumas possibilidades em que você consegue reduzir a carga tributária. Interessante então, isso. é uma situação que, né, não é necessariamente a sonegação. Sim, não. A sonegação seria a evasão. É perfeitamente legal, né? Isso aí. Sim, né? sim. A elisão é você usar de meios, né, de situações que a lei permite para você poder fazer a redução da carga tributária. Para você não ficar no erro da história, né? Exatamente. Doutor Sérgio, mais alguma informação que o senhor queira acrescentar nesse assunto aí? Sinta-se à vontade. Eu achei um tema legal, viu? Muito importante. Orlando, aqui a gente, sempre que possível, a gente tenta trazer alguma novidade e outra coisa, a gente trouxe aqui alguma coisa bem simplificada, né? Sim. A gente sabe que o sistema tributário brasileiro é bem complexo, né? E é muito caso a caso, empresa a empresa. Não dá para né? ir a fundo, né? Porque tem um monte de coisa aí. Então, o que a gente sempre fala aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida específica, alguma coisa, entre em contato